Olá, a paz do Senhor seja com você. Aqui é a Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 5 de Romanos, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados em seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a expiação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, e o juízo, na verdade, veio por uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pelo ato de justiça de um veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Esse capítulo 5 vai falar a justificação pela fé. O que Deus quer falar com você hoje e comigo é que, independente das nossas obras, nós somos justificados pela fé. Por quê? Porque Ele já enviou seu Filho para nos salvar. Porque nós somos pecadores, mas se nós tivermos fé em Jesus, nós somos justificados por essa fé. E o que Deus quer nos falar hoje, nos ensinar, é que o pecado entrou por um homem, que foi Adão, mas ele foi retirado por um homem, que foi Jesus. Quando o pecado entrou através de Adão,
todos transgrediam a lei porque ficaram perdidos, porque Deus entregava a eles através do desejo do coração. Então havia muito sangue, muito derramamento de sangue, muita morte, havia muitas guerras, muitos conflitos, onde nós percebemos até a chegada da Torá, através dos mandamentos que a Moisés foi revelado no Monte Sinai. E quando esses mandamentos foram revelados a Moisés, e Moisés entregou esses mandamentos através da escrita nas tábuas, o povo começou a observar a lei. E o que é a lei? A lei são mandamentos de amor para com o homem. Porque se nós não obedecermos à lei, que é a essência humana, nós nos desviamos da presença de Deus. E aí, quando nós nos desviamos da presença de Deus, nós recebemos as consequências deste desvio. Então, Moisés, quando trouxe a lei, as pessoas começaram a observar a lei, até que veio o Filho ungido do Senhor. Porque Jesus, ele carregou todas as maldições através do pecado. E aí, Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele pegou os mandamentos e ele transformou os mandamentos em vida, em restauração, em cura e em milagres. E através desse ato que Jesus fez pelas nossas vidas, nós fomos resgatados. Porque ele fez o cumprimento da lei ser possível. Porque quando nós observamos os mandamentos, que são mandamentos que são quase impossíveis para nós, porque nós temos essa maldição em nós pecaminosa. Então é muito complicado para nós cumprirmos esses mandamentos, porque é difícil. Porque a nossa carne é pecaminosa, nós pecamos, nós erramos. Mas quando nós olhamos para a cruz e nós olhamos aquele homem que, mesmo sendo justo, se tornou injusto para nos salvar, muitas vezes nós pecamos e nós olhamos para Jesus e nós olhamos para aquele sangue derramado, um sangue inocente, um sangue que cumpriu os mandamentos. Mas ele morreu por nós. E quando nós olhamos isso, nós somos justificados por essa fé, porque nós cremos que ele já levou todas as nossas culpas e as nossas dores a Deus. Ele foi expiação. O que é expiação? É quando é entregue algo a Deus que sobe como cheiro suave para ele, e ele recebe. Então Deus recebeu essa oferta, que foi a vida de Jesus, a favor de nós. Então nós temos que glorificar a Deus, glorificar ao Senhor, porque ele entregou o seu Filho por nós, e adorá-lo em sua santidade. E nós devemos honrar o nome de Jesus. Nós devemos agradecer a Jesus por tudo o que ele fez para nós. Então vamos orar neste momento. Pai amado, nós viemos te render graças, glórias e louvores. O Senhor é bendito e benigno em tudo que o Senhor faz. E hoje nós queremos reconhecer o sacrifício de cruz do seu Filho Jesus, que morreu por nós para levar os nossos pecados, que morreu na cruz para que pudéssemos ser livres dos pecados que cometemos. Quantos pecados, Senhor, nós levamos e carregamos, mas sabemos que Jesus leva-nos toda a culpa. É o Senhor Jesus que tira esse fardo de nós, porque nós não somos culpados de nada. Nós reconhecemos hoje que nós pecamos. Nós reconhecemos que os nossos antepassados pecaram, que os nossos pais erraram,
que os nossos avós erraram e que os nossos tataravós erraram, mas nós entregamos na cruz toda a culpa de nossos antepassados. Nós derramamos na cruz e entregamos ao Senhor, Pai, toda a nossa falha, todas as nossas escolhas erradas. E que o Senhor, Pai, carregue, Senhor, através do seu Filho Jesus, todos esses pecados, Pai, para o fundo do abismo. E que o Senhor esqueça-os, que o Senhor nos livre, Senhor, das mãos dos inimigos, e que o Senhor nos dê nova vida, restituição, salvação, libertação, porque queremos viver, Pai, o melhor dessa terra. Queremos andar na sua presença, queremos reconhecer o seu Filho todos os dias. E guia-nos, Senhor, ao caminho da salvação. Guia-nos, Senhor, ao caminho da eternidade contigo, porque queremos estar com o Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas palavras, nossas ofensas, e que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Amém.